que o caminho da pureza é por meio dele. É por isso que a Bíblia diz que ele é o caminho, inclusive para a pureza. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se não estamos vendo Deus na nossa vida, é porque muita coisa nojenta entrou dentro de nós. E nós temos que purificar a forma como nós vemos, a forma como nós falamos, a forma como nós ouvimos. Porque sabe, quando você está com o seu ouvido sujo, qualquer coisa que você ouve, já vai passar sujo para dentro da sua alma. Então nós precisamos inclusive purificar os nossos ouvidos. Se você fica o dia inteiro ouvindo gente falando palavrão, se você fica o dia inteiro ouvindo pessoas falando coisas podres, isso vai de alguma maneira contaminar você. Você vê a todo momento coisas erradas, isso vai contaminar o seu coração. Eu já saí de amizades para não contaminar o meu coração, eu já saí de certos meios já para não contaminar o meu coração. Porque hoje a batalha que nós temos que enfrentar é a batalha para permanecermos puros. E se nós não sujamos o coração, nós devemos pedir a Deus que Deus lave o nosso coração. E Jesus era completamente puro. A sua conexão com o Pai era tão poderosa que isso fazia com que suas palavras fossem puras. Gente, nenhum de nós vai falar do que não está no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então quando você vê, sabe, as pessoas falando o que não presta, é porque isso está dentro delas. Quando você vê uma pessoa esbravejando, é o que está dentro dela, não se engane. Então, uma ofensa faz com que a gente altere nosso tom de voz, porque a ofensa nos contaminou, a ofensa entrou dentro de nós. A segunda característica que eu vi em Jesus, é que Jesus era pacífico. Em Mateus capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar as multidões, Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto a tempestade durou. Pedro desembanhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. E quando os seus discípulos o abandonaram, ele ficou em paz. Quando Pedro o renegou, Jesus não perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele não cuspiu fogo neles. Muito pelo contrário, ele estava em paz. Ele é pacífico. Nós que somos um pouco problemáticos. Então eu fico imaginando, essa era a característica de Jesus. E como eu disse, ele, sabe, alcançou a máxima em tudo. E nós, será que já estamos no nível 1 de sermos pacíficos? Porque a Bíblia diz que quando alguém pecar contra você, vai e tenta reconciliar com o teu irmão. Não foi possível reconciliar com o meu irmão, então eu o perdoo, mas agora eu vou tomar outras providências, ponto. E assim tem que ser, e você segue com a sua vida. Você não precisa difamá-lo, você não precisa atacá-lo, mas você tem que saber tomar as posições da maneira certa. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus nos chamou para sermos pacíficos. Mas o fato de sermos pacíficos, isso não significa que nós corremos de guerra. Mas é aprender que, por mais barulhenta que esteja a minha vida, por mais que as coisas estejam lutando contra mim, eu preciso manter a paz. Eu tenho orado sobre isso. Eu tenho dito: Senhor, me dá essa capacidade das ondas estarem batendo nas minhas costas
e eu estar relaxado. Mas eu vou dizer e confessar para vocês, isso é extremamente difícil. Isso não deve ser só difícil para mim, deve ser difícil para vocês também. Ser pacífico em todo o tempo. Então eu acredito que nós precisamos realmente estar mais próximos de Deus, para poder, ter mais disso que Ele tinha. Então nós vemos que, às vezes, estamos seguindo a Cristo, mas é como se Ele estivesse numa dimensão e nós estivéssemos noutra. Porque as pessoas dizem, não, Jesus era um homem comum. Sim, Jesus era um homem normal, que nem eu e você, mas um detalhe, Ele era Deus também. Ele foi o verbo vivo que encarnou. Então eu tenho que crer que se Ele me deixou o exemplo, eu posso ter disso dele. Mas eu só vou aprender com Ele a ter essa paciência, a ter esse espírito pacífico, se eu passar tempo suficiente com Ele. Mas vem cá, será que nós temos tido tempo suficiente com Jesus? Para ter essa calmaria dEle? Para ter essa paciência dEle? Porque tem dias, irmão, que a gente acorda e parece, que tem tanto gigante, tanto leão na nossa vida, que a gente não tem como simplesmente descansar em Deus. É difícil. Mas então você vai para um lugar em oração para tentar, se socorrer em Deus. Está faltando para nós olhar mais para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Eu estava meditando essa semana sobre a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou completamente fora da casinha. Ele ficou um homem desequilibrado, saiu do seu palácio. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu, e ele foi ter junto com as feras do campo. Ele viveu vários anos ali, e tudo isso foi uma sentença de Deus sobre a vida dele, por causa do orgulho que havia dentro dele. O orgulho o abateu, o derrubou. Mas então a Bíblia diz que depois de um tempo ele olhou para cima e reconheceu quem Deus era. E ali ele voltou à sua sanidade, voltou ao seu estado normal. Alguns de nós, está faltando olharmos para o alto, para recuperarmos aquilo que somente está em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, está faltando olhar para o alto. A terceira característica de Jesus é que ele era extremamente focado, e essa é uma das características mais impressionantes. Em Lucas capítulo 19, verso 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus mirou em um objetivo: salvar a humanidade, e por 3 anos e meio foi isso que ele fez. Ele focou nisso. Meu irmão, será que estamos nesse nível de foco? De correr sem olhar para os lados? Jesus estava tão focado em sua tarefa, que ele sabia, quando disse, a minha hora ainda não chegou, em João capítulo 2, verso 4. E quando disse em João 19:30, está consumado. Que tremendo! A todo momento. E quando Pedro veio e disse a ele, mestre, não diga mais que você vai morrer, o Senhor disse para ele, para trás de mim, Satanás, eu tenho um foco. Eu vim aqui a esse mundo com um foco, que é salvar o homem dos seus pecados. E isso fez com que Jesus ignorasse críticas, isso fez com que ele ignorasse perturbadores, isso fez com que ele ignorasse até sua própria dor. Eu nunca vi alguém tão focado como ele. Tanto que ele concluiu a tarefa dele em 3 anos e meio. Às vezes a gente vive 50, 60, 70, 80 anos e não consegue concluir o nosso destino. Mas ele em 3 anos e meio, ele concluiu.